João Batista, obrigado pela presença. Quer dizer, então, que Paraibuna terá uma nova cara caso você assuma a cadeira a partir do ano que vem. Bom dia, Ferreira Leite. Bom dia aos amigos, pessoas que participam desse programa. Ferreira, a gente realmente tem um compromisso aí pela frente, né? Na verdade, eu não diria nem uma mudança, é uma transformação, né? Nós temos um projeto para a cidade que vem dos tempos, né? Então é um projeto de transformação, que não é fácil, nós sabemos, muita responsabilidade, trabalhar duro para que isso aconteça. Mas estamos à frente desse projeto e esperamos concretizá-lo. Como é que está o trabalho do Vitão lá? O que a gente ouve, Ferreira Leite, na vida do dia a dia da cidade, as pessoas muito insatisfeitas, né? A gente sabe que a gestão pública demanda de alguns critérios que tem que ser minuciosos, tem que ser transparente, e o que nós estamos vendo, muito recurso no governo, apesar de dizerem que está com pouco recurso, mas dá para trazer alguns comparativos, as pessoas não estão satisfeitas com o governo dele. Bom, o Vitão, inclusive, deve estar nos ouvindo agora, ele sempre acompanha os jornais, já esteve aqui algumas vezes, eu sempre brinco muito com ele. É o Vitão que você falou que é o prefeito mais bonito do Vale? Você falou para mim aquele dia. Você falou. Você comparou ele com o André Miragaia aqui. Aí, o próximo João Batista não acha ele bonito. Ô, João, mas você é pecuarista. Pecuarista. Mas você nasceu em Paraibuna ou não? Nasci em Paraibuna, no bairro do Ribeirão Branco. Poxa, e você não se assusta ou você não teme que quando você fala assim, eu quero transformar Paraibuna, então, que as pessoas tenham receio de que essa mudança seja uma mudança também nas características da cidade, porque a cidade ela tem um charme todo especial, tem um jeitão dela, então ela tem que saber evoluir sem perder essa característica que atrai tanto o público para lá. Porque às vezes a pessoa, quando vai para Paraibuna, ela vai com um determinado. A parte cultural de Paraibuna, eu não sei se. Eu acho que pode ficar muito melhor, mas ela é muito famosa, né? O pessoal vai lá para ver. O carnaval de lá, eu tive a oportunidade de ver, é muito bacana, né? Lá em Paraibuna, e é muito família, né? Vem gente de São Paulo, vem gente de outras cidades. Por quê? Porque ao mesmo tempo que tem o entretenimento, tem a diversão, tem a cultura, tem também a segurança, porque não tem tumulto, não tem briga, não tem essas... mudar sem... crescer, evoluir, sem mudar as suas características. Sim, Ferreira, nós sabemos, e pela origem minha de criação da cidade, do bairro, do meio rural, né? O lema de Paraibuna é Paraibuna Chão Caipira, né? Que isso é uma marca que nós já temos, né? E essa marca precisa ser preservada. Nós temos que transformar no sentido de inserir mais pessoas neste projeto, que as pessoas participem e ajudem a evoluir. A cidade precisa, sim, de evolução. Nós precisamos de fazer algo diferente acontecer, óbvio que sem perder as origens, dando mais qualidade de vida para as pessoas, promovendo os setores de forma que a prefeitura trabalhe de forma integrada, que hoje não é, que nós tenhamos assim um aproveitamento melhor do sistema. Nós queremos e acreditamos que vamos fazer isso, fazer com que a cultura melhore. Eu posso aqui trazer uma mensagem ainda de quando eu era vereador. Projeto Guri, que está na cultura, foi eu que trouxe. Na época eu era vereador, eu trouxe o projeto Guri, que hoje ainda funciona, está na cultura de Paraibuna, né? E nós sabemos da Folia de Reis, nós sabemos da importância do Moçambique, enfim, de tantas outras coisas e outros projetos que tem na cultura. Assim, que acaba atraindo turismo para a cidade, sim, né? Sim. Que é fundamental manter isso. Quando você fala do carnaval, espetacular. Agora, é óbvio que nós vimos também esse ano superpopulação num determinado dia, não é? Isso precisa ser melhor trabalhado, precisa... Até porque esse ano não era um ano adequado para isso, exato, né? Requeria certos cuidados. Eu adorava, porque eu fui em Paraibuna
acompanhar o carnaval, e eu estava na praça ali em frente à igreja. Eu conheço muito, eu falo porque eu conheço muito pouco ali, eu só entro e saio, não conheço ninguém lá, então chego lá, eu passo por lá e vou embora. E eu vi que logo do lado fica a Fundação Cultural, ao lado da igreja, assim. E o pessoal fazendo ali, brincando carnaval, os blocos passando, a bandinha, e a Fundação Cultural aberta. Eu falei, engraçado, né? Lá a Fundação Cultural... Aí eu fui lá conhecer a Fundação Cultural, eu não me lembro quem era, mas o presidente da Fundação Cultural estava lá dentro, conheci, conversei, e falei, poxa vida, e aqui em São José não tinha carnaval, a fundação está tudo fechada, né? O pessoal no mínimo estava para a praia. Eu fiquei pensando, mas que inveja, né? Paraibuna é uma cidade bem menor, com o carnaval acontecendo, né? Ver a arrecadação que tem a Fundação Cultural em São José, a arrecadação que tem a Fundação, né? A verba com que trabalha a Fundação em Paraibuna, e funciona. Sim. Né? Então é tudo questão de saber administrar o dinheiro, e isso aí é importante fazer. Um outro detalhe, eu tenho recebido muita reclamação em Monteiro Lobato, de que lá, às vezes, a prefeitura deixa muito a desejar na zona rural. Né? Até eu falei, pô, Daniela, porque tem que tirar o salto fino e pôr a bota para ir, né? Senão sai atolando lá. E o pessoal lá em Paraibuna também é assim, tem sido dada devida atenção, porque dá a impressão de que o pessoal da zona rural não vota, né? Ou então só vai lá na época de eleição. Como é que é o atendimento? Como é que está sendo o tratamento da prefeitura com as estradas e também com o pessoal da zona rural? Veja bem, Antônio Leite. Perdão, Ferreira Leite. Antônio Leite está na minha cabeça. O Antônio Leite é o meu mestre, pô. Eu estava falando Ferreira, dele ontem. A gente volta um pouquinho, eu vou só voltar ainda na questão da Fundação Cultural, do turismo, porque nós acreditamos que é possível fazer algo, melhorar do que está, aproveitando sim a verba pública, como você disse, mas de forma um pouco melhor organizada. E isso é possível com uma equipe boa, que venha realmente atender os anseios da sociedade. Esse diálogo tem que ser permanente com as pessoas, para que a gente possa captar essas demandas e transformá-la daquele jeito que a cidade possa receber o número de turistas, como eu disse, que foram recebidos num determinado dia. Isso é um ponto ainda lá para o turismo e para o movimento da cidade, que é muito importante. Sim. Para a zona rural, isso é pupila dos meus olhos, porque eu sou nascido e criado. Né? Minha vida foi construída na zona rural, estudando na escolinha... Você entende, você fala a linguagem deles, tranquilo, né? Tranquilo. Entende os problemas. Eu sou né? hoje produtor de leite, que iniciei uma parceria numa fazenda com 150 litros de leite, com um número de 40 vacas. Hoje eu tenho 40 vacas e tiro 800. Então veja como é que eu conheço o que estou fazendo. Sim, sim. Né? Uma evolução, graças a Deus, maravilhosa. Mas nesse período todo, nós vivemos dificuldades tremendas na zona rural, nas estradas, ao longo de 3 anos, ou 3 anos e meio. De repente, de uma hora para outra, num fator de mágica, a prefeitura resolve, agora, pavimentar quase as estradas. Eu falo pavimentar por quê? Está pegando os rejeitos de pedra da rodovia do Tamoios, da construção, e está trazendo isso para as estradas rurais. É um material de primeira qualidade, que nós sabemos da importância de utilizá-los, porém, isso já poderia ter sido feito. Nós temos fotos de depósito desse material que ficou ao longo do tempo, atrás, guardado, esperando o quê? O momento da eleição. O momento que, infelizmente, traz-se na memória de algumas pessoas dizer que o brasileiro, o cidadão, tem memória fraca. Então faz na última hora para que ele fique lembrando. Eu não acredito nisso. Nós do campo que temos uma vida sofrida, transporte escolar, escoação de produção, ela precisa ter todo ano manutenção à estrada. E manutenção adequada, fazendo reposição de material e fazendo escoamento de água. Coisa que a gente conhece na palma da mão. E nós sabemos que é possível fazer, que é possível melhorar e dá para se fazer muito. Eu vou dar um detalhe aqui de quando eu entrei na política. Era 1997.
O orçamento de Paraibuna era em torno de 18 milhões ano. E as estradas tinham sim dificuldade, mas era melhor trabalhada a equipe naquela época do que hoje com 75 milhões de arrecadação. Em quanto tempo isso subiu de 18? 97, de 97. Mas nós tivemos eventos importantes que poderiam ter sido transformado a cidade. Na construção da barragem teve uma evolução, a cidade ganhou algumas coisas, e depois passou-se o tempo e ficou a maior arrecadação sendo o fundo de participação dos municípios. Após isso, só para eu fazer uma conclusão aqui, nós tivemos 2 eventos. O gasoduto, que passou na cidade, que deixou uma arrecadação de ISS vantajosa, e em sequência a rodovia dos Tamoios na duplicação, que foi onde esse orçamento em 2008 pulou de 28 milhões para 75 e está se mantendo. Qual a evolução, qual é a marca que as gestões que passaram deixaram para preparar a cidade para o jovem, para as pessoas que precisam de um emprego, para a qualidade de vida da comunidade? Nós não temos. Qual que é a população de Paraibuna hoje? 18.822, segundo o último censo. 18 mil. Agora, eu estava comentando um dia desses o seguinte, que Paraibuna, hoje, a gente percebe que o prefeito, o Vitão, ele é um prefeito, ao contrário de você, que às vezes é um pouco mais arredio, para dar entrevista e tal, a gente percebe que ele está usando muitas mídias sociais. Né, muita live, a última que ele mandou várias. Eu estava vendo agora aqui da Fonte Luminosa, né, mostrando também lá como é que chama? O pessoal, os visitantes que estavam indo lá na represa, que o pessoal não é para frequentar a represa e tal. Então ele está explorando bastante as mídias sociais. Desde que o Bolsonaro ganhou a eleição, através das mídias sociais, nós temos uma deputada aqui, a deputada... Como é que é o nome dela mesmo? Letícia Aguiar. Então. Ela só fala pelas mídias sociais. Ela não vai em rádio e ela manda as coisas através de nota, né? Então, isso aqui é importante fazer também, é claro. Mas eu acho que, eu não sei se o Vitão tem feito isso, acredito que você tenha feito bastante isso. Hoje em dia, em que pese ter esse recurso das mídias sociais, o segredo é o olho no olho, não é? É o contato corpo a corpo, é ir na pessoa, é parar, conversar. Sim. Eu acho que não existe fórmula melhor do que essa. Sim. Porque quando... você tem uma ideia, João, eu sempre digo assim, ó. Eu vira e mexe, eu estou aqui, eu estou batendo um papo, conversando com você, conversando com a pessoa que está por telefone comigo e tal, mas de vez em quando eu viro e falo assim, e você? O que você pensa? Porque é importante quando você fala individualmente com quem está te ouvindo, porque a pessoa sabe que você está falando com ela. Então quando você fala assim, você fala genérico, você está falando para todo mundo, a coisa parece que não tem a mesma precisão, né? Sim. E como é que tem sido feito esse seu trabalho de contato? Porque lá não tem o recurso da televisão, tem hoje em dia a internet e tudo mais. É o corpo a corpo. Veja bem, Ferreira, ao longo dos anos, né, eu fiquei... Porque as pessoas já conhecem o seu trabalho lá, lógico. Eu vou voltar um pouquinho para as pessoas já conhecem o seu trabalho lá. Falar sobre esse ponto. Uhum. Ao longo dos anos, eu fiquei 4 mandatos de vereador, 16 anos. Em 2012 foi onde eu tive o prazer de te conhecê-lo, na Câmara Municipal de São José dos Campos, né? Nós tivemos o prazer de trabalhar em conjunto. Por sinal, me ensinou bastante, o qual eu agradeço. E a gente, então, já teve esse convívio com a comunidade, né? Durante esse tempo todo. Mas é importante a gente mencionar que o trabalho olho no olho, o dia a dia, é a melhor coisa que tem. Eu fiquei 8 anos fora da política de ofício, porque não tinha mandato, não é? Ajudando, sim, os vereadores que fez parte da nossa base em discussões de projetos, mas fora da política. E a gente viu a demanda de forma diferente quando estava lá dentro discutindo no dia a dia, não é? E isso a gente foi capitaneando
e vendo as coisas acontecer e tomando nota para que nós possamos agora fazer uma operação conjunta com a sociedade, com aqueles que estão comprometidos com o processo de transformação da cidade. É importante frisar isso. As pessoas que quiserem aderir ao nosso projeto, pensando na cidade do futuro, pensando numa transformação ideal ou quase ideal, talvez a gente tenha... A gestão pública ela é mutável constantemente de acordo com o dia a dia, a demanda que surge, né? Nós, então, estamos trabalhando nesse sentido. Infelizmente, a pandemia traz um pouco da dificuldade para que nós possamos estar no contato diretamente com as pessoas. Por exemplo, eu estou aqui falando com você sem máscara, porque nós temos um distanciamento respeitado, não é? Tá 1,5 metro aí. É isso. Então, nós temos, e não estamos direcionando tanto a voz um para o outro, né? Isso faz com que a gente possa fazer esse trabalho aqui na rádio com você. Mas no dia a dia, eu acabo percebendo que as pessoas também têm receio, e está certo, elas precisam se precaver, se cuidar, não é? Então a gente acaba indo, conversando, mas não quanto antes que a gente faria. E aí nós temos que usar a mídia social. Você fez um ponto legal. Eu vejo que o prefeito faz realmente as lives dele, enfim, mas eu acho que o perfil que ele usa das lives é mais um perfil que está querendo enganar a população. Apresentar perante a Praça da Fonte Luminosa uma obra desnecessária, no momento que nós estamos vivendo, que o recurso poderia ser aplicado na contratação de mais médicos para a saúde, em outros projetos que avance e dê tranquilidade e segurança para a comunidade num todo. Melhorar o meio de trabalho do servidor público. Apresenta uma nota de uma praça trocando broquete de R$104 mil. Isso são coisas que a população não pode admitir. A população precisa enxergar isso com olhos diferentes. Visualizar que é possível ser feito de outra forma. A fonte luminosa está parada há quanto tempo? Está desativada há quanto tempo? Existe uma bomba lá, que era que jorrava água, que o consumo em média dela, até onde eu tenho a informação, salvo engano se isso não for completo, mas vou dar um dado, de R$800 por mês de energia. É bonito? É. É uma coisa legal para a cidade? É. Mas por que agora, no momento próximo da eleição, que vem fazer a manutenção e a reforma de uma coisa que poderia esperar? Não sou contra a fazer melhorias dos próprios públicos. Outro exemplo, poderia ter mais médico nos postinhos de saúde, que ele apresentou uma live recentemente de pintura dos postinhos. Pintar o postinho, e eu falo isso com propriedade, lá no bairro Ribeirão Branco, que fica a 24 quilômetros, que é onde eu moro, nasci e me criei, tem um postinho de saúde hoje maravilhoso, inclusive leva o nome da minha mãe. Foi do tempo que era vereador, ele teve um reconhecimento que minha mãe era parteira. A comunidade do bairro nasceu boa parte pela mão dela. Minha mãe era comadre de todo mundo ali, né? Só que antes de ter esse postinho no governo do Dr. Zélio, que eu nem eleito era, nós tínhamos médicos a cada mês. Hoje nós não temos, faz 3 anos. Tá totalmente parado. Agora eu vou lá e pinto, o prefeito vai lá e pinta. Mas cadê o profissional? Mas se tiver o médico lá, todo dia, tem demanda? Não é isso. Por então, isso que eu falei a cada 30 dias. Mas também não é muito. Não. Porque a pessoa, você não sabe quando a pessoa pode ficar doente. E aí? Mas não é isso. Como é que funciona isso? Nós temos um trabalho, Ferreira Leite, de prevenção. Sim, né? Sim. Saúde básica é preventiva. Sim. Né? Se você e é não o trabalho do postinho. Sim. Se você não trabalhar ela com a devida qualidade, nós temos hoje agentes do ESF, Estratégia de Saúde da Família. Sim. Eles vão catalogando as pessoas na comunidade que têm a necessidade e a demanda, certo? Esse é um outro processo que na área da saúde dá para a gente fazer uma evolução tremenda, transformar o atendimento do sistema de saúde. Por que eu digo isso? Esses agentes de saúde, hoje com a tecnologia, o avanço da telefonia, que é maravilhoso para todo mundo, a gente pode estar fazendo agendamento. Olha, Ferreira, que absurdo. Nós temos pessoas, vou dar exemplo do Ribeirão Branco e depois vou dar da outra ponta. Nós temos 2 bairros muito longínquos, Ribeirão Branco com 24 quilômetros e Remedinho dos Prazeres com uns 35. Isso é lá na Serra, divisa com São Sebastião e Caraguatatuba. As pessoas saírem da ponta desses bairros, muitas vezes não tem o veículo, tem que pagar um veículo. Para vir ao posto de saúde, entrar numa fila, para pegar uma fichinha, que vai ser distribuída
às 8 da manhã, ela sai às vezes 2 da manhã de suas casas. Olha que situação. E aí ela vem, chega no posto de saúde, quando chega na 17ª, não tem mais ficha, perdeu o trabalho, porque ela... Não, mas eles não abrem exceção para essas pessoas mais distantes que vêm? Não abrem? Não. Então, o que nós queremos fazer com isso? E se eleito for, nós vamos fazer. Os agentes de saúde que fazem essa catalogação das pessoas que estão com esses problemas, que têm tratamento contínuo, enfim, e até mesmo daquelas que demandam, a saúde tem dois lados, né? O lado do pronto atendimento e o lado daquelas agendamento. Sim. Vamos fazer isso como é hoje o privado. O agente de saúde está lá, ele liga para alguém no posto de saúde, já faz a agenda, que dia tem consulta com o médico e tal, precisa ter o médico também, que hoje não tem. Com o médico tal dia. Deixa marcada, a pessoa fica sabendo. Você sabe quantos médicos a prefeitura tem contratado hoje? No posto de saúde, salvo engano, são 2. E na OAS, que é o pronto atendimento, aí é um... Mas pode mais, né? Sim. Acabei de dar um dado aqui. Sim. Deixar de fazer a melhoria da praça, não, mas que daria para ficar. Assim, acho que dá para planejar e ter mais, porque uma população de 18 mil é realmente muito pouco, né? Sim. Fala-se em recursos, só para você ter noção que dá para fazer. Se você pegar 75 milhões, 15% é da saúde. Direcionar isso, fazer de forma correta, que dá para ter mais médico atender a população, com certeza. Bom, vamos tocar em 2 outros assuntos aqui, depois nós vamos voltar a falar a respeito desse plano de trabalho que o João Batista pretende realizar em Paraibuna. Primeiro, repercutir um pouco mais aquele sururu que deu lá em Paraibuna, que quando aconteceu, logo em seguida eu fiquei sabendo aqui, bateram para mim, aí no dia seguinte eu entrei surrando aqui, eu entrei lá no telefone da Câmara de Paraibuna, saí pegando o telefone celular de tudo quanto é vereador, saí ligando para todo mundo. Ninguém quis me atender. Quando aumentaram o salário lá no cair da noite, lá numa sexta-feira, aí eu liguei, ninguém quis atender. O presidente da Câmara, que eu não sei quem é, ele que escondeu embaixo da cama. Não queria atender ninguém, cobriu a cabeça. Aquelas crianças que têm medo de relâmpago, sabe como é que você cobre a cabeça? Ele sumiu. E ele não queria falar e batia o telefone na cara da gente e tal. Foi uma coisa de louco. Depois que eu fiquei sabendo que ele é o Popeye, né? Aí eu fiquei... Eu falei, mas Popeye... Mas até tu, Brutus. Então ele foi lá. Aí o que aconteceu? A única que teve peito foi uma mulher. A única que teve peito foi uma mulher. Que entrou no ar e rasgou o verbo. Ela falou assim, ó. Ela falou assim, ó. Fiz uma cagada! Quero consertar! Mas aí já tinha feito. Eu falei, ó, vereadora, tem que prestar atenção no que vota. E se fosse a sua renúncia? Você tinha votado. Tem que prestar atenção no que vota. Não justifica. Não justifica, porque na hora a pessoa sabe que não é possível que não sabe o que está votando. Aí a Ana Flávia entrou no ar comigo, foi a única que topou. Ela falou, olha, de ontem para hoje não dormi, fiz uma meleca, quero consertar, vou dar um jeito, vou atrás, ver como é que eu conserto isso. Agora, é aquela velha história, né? É igual aqueles maridos que traem, que vão lá no João Kleber, vou lá pedir perdão, aí fala assim, amor, todo mundo erra. Cara de pau, né? Você já viu isso aí lá no João Kleber, Beria? Então, aí eu falei, bom, todo mundo erra, mas ela foi a única que teve peito de entrar no ar e falar, olha, eu errei, não devia ter feito isso, estou morrendo de vergonha, vou dar um jeito de consertar isso. Eu não sei como que ela poderia fazer esse de retirar o voto, se ela pode... O que ela poderia fazer? O João Batista, que foi vereador tanto tempo, deve saber que recurso o vereador pode fazer para retirar um voto. Deve ter. Mas ela falou que ia retirar. Enfim,
Parece que na noite mesmo, como é transmitido pelo Facebook, à noite mesmo já foi. Cidade pequena é terrível, né? A notícia corre que vai com o vento. Se aqui eu fiquei sabendo, aí foi uma pressão para cima dos vereadores. Agora, de tudo, o que nos assustou foi o aumento do vice. Porque nesse ponto, ó, não estou aqui para fazer propaganda, o João vai me permitir, mas eu não vou faltar com a verdade. Já desde o início do ano, o Vitão tinha dito aqui, ele tinha entrado aqui, tinha dito que tinham tentado lá e que ele era contra o aumento, que o aumento seria para a próxima legislatura e que ele era contra. Então, ele já tinha dito que era contra mesmo. Agora, o aumento do vice, ele aumentou de 3 para 6 mil. Eita, vista aparecendo o Itamar Cópio aqui, aquela vez, que aumentaram o Carlinhos. Levou um pau logo no início, não sei se você lembra. O primeiro ato do Carlinhos foi aumentar o salário do vice. Chegou no final, o vice traiu ele. Como é que foi essa história toda lá aí, João? Veja o bem, clima pesou lá, hein? Ferreira, foi realmente um fato que aconteceu. Eu acho que o Poder Legislativo ele tem realmente uma autonomia, é um poder importante, não é, na discussão do avanço da transformação da cidade. Os vereadores têm suas responsabilidades. Mas em plena pandemia é um vacilo danado. Deixa eu concluir para você entender. Eu acho que isso é uma situação realmente, num momento muito delicado. Né? Nós vivemos aí na pandemia, num momento de dificuldade para muita gente perdendo emprego, buscando auxílio, né? Enfim, uma situação que eu também me posicionei de forma contrária em razão do momento que nós estamos vivendo, não é? Vencimentos de vereador e para a próxima legislatura ninguém sabe quem vai ser eleito, embora possam deduzir. Mas é importante eu deixar claro aqui essa fala que você fez da maneira da Ana Flávia reagir com aquilo que tinha feito de forma transparente. Trouxe para a população o sentimento de culpa do que tinha feito e acabou se pronunciando. Isso é importante. Eu acho que nós todos teremos que ser humildes para saber quando erramos e Pessoa temos que... pública tem que pôr a cara para bater. Erramos e temos verdade? que acertar. Ana Flávia é uma vereadora de coragem. É melhor admitir do que se esconder depois. Ela é uma vereadora competente no trabalho que faz, professora, foi diretora de educação. Então ela tem realmente esse posicionamento de vir e mostrar que... Ele entrou 2 vezes com a gente, muito firme. Cometeu o erro e fez a sua correção. Acho isso legal. E vejo que, reforço aqui, a importância do Poder Legislativo. Os vereadores têm sua responsabilidade e eles precisam também ter mais suporte de trabalho. Paraibuna não tem assessoria, Ferreira. Paraibuna, por ser uma cidade pequena, os próprios servidores administrativos que prestam auxílios ou ajuda na assessoria dos vereadores, né? Mas não tem assessoria específica. Acho que isso demanda um pouco mais de correria, de custo para o vereador nos seus trabalhos. Mas, enfim, eu só acho que o momento não era adequado. Não sou dizer assim, o cara aumentou X. Agora, não, mas o do vice-prefeito aumentou muito. Esse é um ponto... Aumentou muito, mas proporcionalmente dos vereadores... Você começa a observar, será que tinha algum vereador pensando em ser vice com a chance de ser eleito? Isso é uma pergunta que fica no ar para todo mundo, para ter feito um aumento dessa natureza, né? Eu não sou... desde o início, quando começou essa discussão, Ferreira, lá em novembro, eu já posicionava nosso amigo saudoso Renato Celeste, onde nós nos reuníamos, e uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, né? Renato Celeste era vereador, faleceu no início do ano. Isso. E que foi uma das pessoas que me motivou a estar na política e me ajudou muito ao longo dos meus mandatos. Então nós discutimos isso lá no escritório dele. E eu sempre posicionei contrário. O que ele era do Roberto Celeste? Irmão. Irmão, né? Irmão. Roberto Celeste foi presidente da Associação Esportiva São José, brilhante advogado aqui em São José. Só para ilustrar para você, a pessoa saber de quem nós estamos falando. Sim. Então, eu sempre posicionei contrário à maneira do aumento de vice e de prefeito. Até porque eu disputo uma candidatura para prefeito, vou disputar, sou um pré-candidato. E eu acho que estava de bom tamanho como está, não é? Até porque, Ferreira, eu penso assim, o prefeito responde com seu CPF em todos os atos que ele promove em cada momento que assina.
O vice-prefeito recebe livremente, sem nada de responsabilidade, até o dia que ele vai sentar na cadeira se o prefeito se licenciar. Do contrário, é um recurso que ele recebe independente e não tem responsabilidade jurídica com nada. Apenas recebe. É uma figura que é importante na gestão? É, porque se o prefeito se adoecer ou vier a falecer, precisa ter alguém que toque. A legislação deixa claro isso. Mas também as pessoas precisam saber que um vice-prefeito não responde juridicamente em nada se não se tornar prefeito por 30 dias ou coisa do tipo. Poderia dar uma mão para o prefeito, exercer como se fosse um secretário, né? Ajudar realmente no trabalho dos bairros. Né? Mas aí não precisaria aumentar o salário do vice. Não, ele poderia assumir o cargo de secretário e receber o salário de secretário. Né? Até para justificar o que ganha. Exatamente, eu acho que é por aí. É como primeira-dama. A primeira-dama não ganha nada, mas ela faz... Toda primeira-dama faz um trabalho social. Sim. Nós tivemos o caso do Carlinhos aqui, que não foi o caso porque a Amélia era presidente da Câmara, né? Então, mas ela já estava exercendo uma função. Mas normalmente as primeiras damas, no caso também da Ruana aqui, com o caso do Emanuela, também não foi para o Fundo Social de Solidariedade. Ela trabalhava no planejamento. Mas, enfim, uma outra questão que eu gostaria de ver contigo é em relação agora às eleições. O que você acha? Você acha que o país está preparado para encarar uma eleição? Você acha que o pessoal está focado? Porque dizem as estatísticas que é uma pena. Ninguém esperava a pandemia, mas dizem que a estatística que o clima do momento ele facilita para quem já está no poder. Porque a pessoa já está lá, ela vai na mídia para falar da pandemia, toda hora está aparecendo na mídia para dar os números e tal. Enquanto os outros pré-candidatos, eles não têm o mesmo espaço e não têm também essa facilidade de ter o contato com o eleitor. Como é que você vai fazer campanha se você não pode ter contato com o eleitor? Quer dizer, a situação no momento para uma eleição. O Isaías já disse que é contra, né, que deveria se mudar para uma outra data e tal. O Isaías foi até além. Disse que deveria se acumular, como é que é? Manter o mandato e depois reduzir. Como é que é? O que ele está? O Isaías era a favor prorrogar. do que? Prorrogar por mais 2 anos. É um negócio assim. E depois que todo... Ah, não, é verdade, agora lembrei. Ele falou que deveria aproveitar esse momento para, excepcionalmente, já se prorrogar o mandato e que esse prefeito não poderia mais se reeleger, sair, e quem entrasse passaria também a ter mandato de 5 anos sem reeleição. Essa é a proposta dele. Já pensou Isaías decidindo isso? O que você pensa? Ferreira, eu vejo que a prorrogação do mandato é inconstitucional. Primeiro passo. Sim. Né? Quem está com 2 mandatos não pode ter o terceiro porque a Constituição proíbe. Então, a eleição há que existir. É um dos pontos que nós estamos vendo o debate no dia a dia e o Supremo, o Tribunal Eleitoral, o Superior Tribunal Eleitoral, é claro nesse ponto. Não adianta, nesse momento, o Congresso pode mudar a data, mas prorrogar não. Então, realmente, quem está hoje com mandato, e você falou muito bem, ele tem as ações de governo que são necessárias ser feitas. Né? E nas ações de governo acaba aparecendo um pouco mais. Recentemente, lá em Paraibuna, eu vou falar da onde eu conheço. Sim. Né? Recentemente, o prefeito contratou um novo chefe de gabinete. E esse chefe de gabinete foi lá e esse cara é sócio, dono de uma rádio em Paraibuna, né? Que tem um vereador também que é locutor da rádio. E, de repente, nós vimos em pleno exercício de cargo, no dia normal de trabalho, uma quarta-feira, 9h da manhã, um programa na rádio, exercido com a presença do prefeito, com a presença de um empreiteiro que toca as obras, essas obrinhas todas, que também é vereador em Jambeiro, certo? Estava lá na rádio, fazendo um bom bate-papo, falando de pandemia e falando das obras, falando das coisas. Expediente. E o chefe de gabinete sendo um entrevistador. Dentro... Em horário de gabinete, em horário de trabalho. Olha, só para explicar para vocês o seguinte, cara, com exceção de um, o resto dos colegas já sabem, né? Eu, por exemplo, sou concursado, servidor público concursado.
Isso aí não adianta querer levantar, porque eu sou mesmo, não tem como mudar. Só que eu, por exemplo, já... Aliás, todas as vezes que o prefeito veio aqui, eu sempre falava, ele nunca me perguntou nada. Nunca perguntou nada, né? Mas eu sempre fiz questão de dar satisfação, até porque, como eu estou fora do horário do expediente, para ele poder ter liberdade de perguntar. Então eu sempre fiz questão de falar, ô prefeito, antes de ajustar o meu horário, às vezes eu estava aqui, eu falava, prefeito, estou de folga abonada, hein? Prefeito, estou em férias aí. Não, estou perguntando nada, não, só para te avisar. Então, não, o cara chega e fala, o que esse cara está fazendo aqui? Sim. Não é verdade? O fato ocorrido, e eu trouxe aqui, e nós temos... Mas nós tivemos, por exemplo, aqui, presidente de sindicato, que estava também em horário. Mas isso aí acontece com vereadores também. O cara é presidente de sindicato, né? E está no sindicato. Você não acha ele na Câmara, mas no sindicato. O cara é diretor de escola, por exemplo. Você não encontra o cara na Câmara, acha o cara na escola. O cara é locutor, não está lá, mas tá na rádio. Né? Mas veja bem... O vereador também acontece isso. Mas Ué, o doutor Macedo Bastos, quantas vezes você fala, não, vai encontrar ele lá no Ciretran. Sim, mas a flexibilidade do cargo de agente político, prefeito, vereador, ele é dinâmico, porque ele está interagindo com a sociedade e, pasme, seu telefone fica à disposição 24 horas por dia para quem quer trabalhar. E isso eu fazia quando era vereador. Então nós temos a abertura. O Popeye, eu vou mandar, se ele não estiver me ouvindo, eu faço questão de mandar para ele. O Popeye disse, tá escrito aqui, eu vou fazer um print, colocar o Popeye dizendo que ele não atende fora do expediente. O Popeye é presidente da Câmara de Paraibuna. Eu tenho um print do Popeye aqui dizendo que ele só atende horário de expediente. Ô Popeye, tá aqui, ó, o João Matheus dizendo que o agente público, ele tem que estar com o telefone à disposição. Ué, como é que você... Então, que 6 horas da tarde, você não atende mais? Você bate cartão, papai? Só se o papai bate... Será que o papai bate cartão? Ele deve bater cartão, então. Eu acho que você deve ligar para ele, deve ter horário de almoço. Eu acho que pode ser, né? Lá tem isso também? Não tem não, né? Então, mas ele falou que só atende horário de expediente. Ele falou que telefone, assuntos do legislativo... Ele não trata depois das 6. Piada, né? Ferreira, eu não sou... Você tá ruim de presidente da Câmara lá, viu, João? Ele só pode ser seu amigo, mas tá ruim de presidente da Câmara. Se ele é seu amigo, não sei. Veja Agora, bem, mas... nós tivemos aqui o Ednei, né? O Ednei esteve aqui com a gente, trouxe aqui umas fotos que ele estava ajudando tomou a frente para arrumar uma estrada lá, que parece que estavam enrolando para arrumar. Que conversa é essa, você sabe, não? Então, o Ednei é ativo nessa área, o bairro Ribeirão Branco, o qual ele também mora, né? Por sinal, o Ednei é meu sobrinho. Então você vai falar bem dele. Não, se tiver fato errado, eu falaria tranquilamente. Até muitas vezes oriento para que não evite, tome cuidado, porque a gente sabe como é que é a vida pública, né? Você tem que estar totalmente alinhado com aquilo que faz. Ele fala bem, hein? Ele está no primeiro mandato, né? Ele ensinou direitinho. Está caminhando, está caminhando. Mas eu queria voltar ao ponto aqui da rádio, Ferreira, só para a gente fechar esse assunto, para não ficar aquela coisa parecendo que eu estou com um problema pessoal com o dono da rádio, porque eu não tenho, ele é meu amigo. O que eu tenho, a crítica que fiz é por estar em horário de expediente, e só depois que ele foi ser chefe de gabinete que o prefeito começou a ir à rádio fazer participação no programa do povo. Isso causou uma estranheza. Quem é o Rodrigo? Não. Quem que é o Rodrigo? Sérgio Andrade, da Rádio Grande Vale. O Rodrigo é da outra rádio. Da outra rádio? É outra rádio. Tá cheio de rádio lá também. Tem duas. Tem duas. O Zé Ernesto tá em qual rádio lá? O Zé Ernesto faz na Grande Vale um programa. É nessa aqui? É nessa Grande Vale, isso. É. Da rádio do Sérgio Andrade. Sim. E o Sérgio é assessor? Ele assumiu o chefe de gabinete recentemente. E aí o prefeito começou a participar do programa A Voz do Povo na rádio. Mas ele vai na outra, não? Não. A Voz do Povo é o programa do Alexandre da Farmácia aqui. Então até foi aberto um processinho interno que era para licitar uma
autorização para o prefeito fazer a programação na rádio, divulgar, enfim, coisas normais que o processo de publicidade permite. Certo? Mas está fazendo nas duas. Não, peraí, vamos por parte. Mas o que ocorreu com esse processo, de repente, ele foi declarado como um ato de servir à sociedade pelo dono da rádio, pelo coordenador, que seria gratuito, mas estranhou que foi a contratação do dono da rádio para ser chefe de gabinete. Ele recebe em forma de salário. A gente linka algumas coisas. Né? Entendi. A população precisa... É gratuito, mas recebe em forma de salário. A população precisa estar ciente das verdades, dos fatos. Olha, é por isso que eu estava falando aqui que o brasileiro tem essa mania. O brasileiro ele tem um coração generoso. Você fala que desbarrancou algum lugar, que alagou tal lugar, faz campanha, o pessoal ajuda, o pessoal é solidário. O brasileiro, ele é muito assim, querer ajudar. Vamos lá, vamos todo mundo, vamos juntar força para em casos de tragédia, de catástrofe, todo mundo é solidário, deposita na conta. Mas, em compensação, não perde a oportunidade de levar algum, de querer ser esperto, né? Como o caso dos R$600 que o presidente estava repassando. Tinha gente que não precisava e estava lá pegando a graninha. Né? O brasileiro tem essa sobrou oportunidade, o brasileiro quer ser esperto. Né? Como se ninguém descobrisse. Né? Existem coisas que são tão lógicas que eu acho que as pessoas menosprezam a inteligência dos outros. Né? Exatamente. É uma forma indireta. Sim. Né? É o famoso pagamento indireto. Exatamente. Né? Mas ele é bom chefe de gabinete? Eu não trabalho. Quanto amigo, pessoa, gente boa. Para mim não tem problema nenhum. O que eu tenho problema é assim, prestar serviço. Ele não vai chamar você lá na rádio dele para falar prestar mais. Prestar serviço no horário, né? Mas não pode. Aí, ó, ele já não vai chamar você lá na rádio dele. Mas ele é gente boa. Como é que é o nome dele? Sérgio Andrade. Então, o Sérgio é gente boa, porém, entretanto, mas é só observação. Ué, qual é o problema? É um cara de comunicação. Tem um vereador, né? Vereador Cício Fabiano também faz programa na rádio. Foi vereador comigo até recentemente. Foi eleito pelo PDT. Você fica falando, você vai queimar a própria língua. Você fala bem, o cara te chama para ser comentarista na rádio, lá você está na roça. E aí? Você não vai poder aceitar. Mas o vereador... O cara fala assim, João, você entende tanto de política, eu estou precisando de um comentarista. Eu queria que você viesse ser meu comentarista aqui na rádio. E aí eu... Olha o Cera Roça aí, ó. Olha que situação. Ferreira, eu acho que não é minha área, não. Eu realmente não a gente estava falando agora há pouco. Olha como que eu falo para você que no Brasil você tem que tomar cuidado. Eu estava falando para a secretária de Educação agora há pouco. Tem que tomar cuidado com as coisas que você... Às vezes você tem que tomar cuidado com a forma como você é influenciado. Um dia o cara diz uma coisa, outro dia ele diz outra. Por exemplo, o inimigo número 1 do Dória em São Paulo, hoje, eu ainda acho que é o Major Olímpio. Porque o Major Olímpio está de olho no cargo dele. Ele quer ser governador no lugar do Dória. Então ele fala mal do Dória. Então você vai na onda de um e joga contra o outro. O João Batista estava falando no caso do carnaval que teve em Paraibuna. Naquela época já estava rolando pandemiazinha por aí, ó. Né? Vocês lembram que o pessoal joga a culpa no Dória? Porque o Dória já estava concomunado com a China. Porque o Dória não sei o quê, que ele fez o carnaval sabendo que tinha pandemia. Tá. Hoje, se você perguntar para o Major Olímpio se o Dória tem culpa, ele vai dizer que tem. Né? Ele vai dizer que tem. Só que eles sempre contam que o povo tem memória curta. Né? Pergunta para o Major Olímpio hoje se o Dória tem culpa da pandemia. Ele vai falar que tem, porque fez o carnaval e tal, tudo mais, né? Só que olha o que eu fui buscar. Olha o que eu achei no arquivo aí, ó. O Major Olímpio, só para ver que a gente não tem memória curta. Põe aí no ar para mim o que o Major Olímpio achou do carnaval desse ano em São Paulo. Aqui com o Major Olímpio, Que pena. Depois você solta para mim. O Major Olímpio curtiu o carnaval em São Paulo também esse ano. Né? Deixa eu fazer uma pergunta que chegou aqui para mim. O Antônio Carlos perguntando de novo aqui. Ele participou, a segunda vez que está participando, ele perguntou para mim o seguinte. Está querendo que pergunte para você. Eu não ia perguntar isso, porque é coisa particular dele.
Mas perguntaram para o seguinte, há quanto tempo você está no PDT? Eu É. estou no PDT desde a eleição de 2016. Desde 2016. Antes era filiado em que partido? PT. Por que, então, a pergunta era essa. Por que você saiu do PT? Nós tivemos um momento, quando eu vou votar, tenho que contar uma historinha para você. Eu fui vereador inicialmente pelo PSDB. Cidade pequena, como toda cidade, as mudanças no momento que abre a janela para quem está eleito ou para quem não está eleito escolhe o partido, se mede de acordo com o coeficiente eleitoral, não é? Perfeito. E aí, primeiro mandato PSDB, segundo mandato PHS, terceiro e quarto PPS. Quando na eleição de 2012, véspera, próximo da eleição, batendo na trave o tempo de mudança de partido, eu fui para uma reunião com o prefeito Barros à época, e ele querendo ser candidato único na cidade. E aí eu fiz realmente uma reunião com ele. Conversa daqui, conversa de lá, conversa de político, você sabe como anda, quando as coisas têm um pouco de dúvida. E essa dúvida ficou comigo de como se comportaria ele sendo candidato único e eu indo apoiar ele pelo PPS. E uma diretriz do Davi Zaia, deputado, que é do Sindicato dos Bancários, o Barro é dos bancários, funcionário do Banco Santander. Vinha uma diretriz de São Paulo que o PPS teria que apoiar o Barros. E eu fiquei com aquela dúvida no ar. Eu não pactuei com esse modelo de gestão desde quando entrei na política de Paraibuna. Eu agora, fazer esse diálogo era necessário para entender. Mas eu agora aderir a esse projeto e ele ser candidato único, seria uma traição minha com a sociedade paraibunense. E eu, então, precisava de um partido que me desse sustentação. Pode ir, que aqui a legenda é sua, você vai ser candidato a prefeito, seja com o potencial que for. E abriu essa discussão com a Rose Gaspar, que era vereador de Jacareí. Aí entrou o Carlinhos de Almeida, que é meu amigo, a doutora Ângela. A Amélia ainda não tinha muita afinidade, Wagner Valeiro também não. E nós fizemos uma boa conversa e o partido me garantiu a legenda. E eu, em 30 dias, construí o PT em Paraibuna, colocando 65 pessoas para poder ter uma legenda um pouco mais atuante. E fizemos 2 vereadores. E o PT, então, me deu realmente aquela sustentação. Acho que até em razão de ter enfrentado, eu tinha 2% de chance, quando o Zé Luiz me chamou em Taubaté, numa pesquisa que o PT fez, e falou, você vai disputar assim mesmo? Eu falei para ele, eu não vim aqui para saber números, eu vim aqui para afirmar minha candidatura. E assim fiz. Comecei com 2% e terminei com 29%. Me deu, naquele momento, Ferreira Leite, eu que seria um vereador reeleito, tranquilamente pelo meu trabalho, me deu uma satisfação tão grande que eu saí derrotado na urna politicamente, fortalecido no processo político e enxerguei a possibilidade de um futuro e de uma transformação para a cidade que hoje nós estamos aqui batendo esse papo. Bacana. Isso é importante. É importante. Gilberto Silos está chamando? Tem jeito? Ele está aí, não? Já está ok? Vamos lá. A gente vai continuar daqui a pouco conversando com o João Batista. Ele que é pré-candidato a prefeito em Paraibuna. Vamos lá, Silos, cadê você? Bom dia. Bom dia, Ferreira Leite. Bom dia, ouvinte do Super Jornal. Amanhã, né, terça-feira, provavelmente já teremos aí informações oficiais sobre as eleições deste ano. É que o Rodrigo Maia, né, o Davi Alcolumbre e o presidente do TSE, lá, o Luiz Roberto Barroso, eles vão se reunir hoje no Senado. E estará presente também o senador Weverton da Rocha. O Weverton é senador pelo PDT do Maranhão, que é o relator da proposta de emenda constitucional para adiar as eleições ou para novembro ou para dezembro, não é? Se definir o texto hoje, né, na terça à tarde, já haverá votação no Senado, pelo menos é o que o Alcolumbre garante. Depois será a vez da Câmara dos Deputados. E há urgência na definição, né, e nas votações também. Porque em julho já vão começar as convenções partidárias. Mas, segundo o relator, aí, outras modificações poderão acontecer, além do adiamento.
é que se trata aí de uma eleição atípica, né? Eleição que será feita em meio a uma pandemia que avança aí pelo Brasil, e a curva do coronavírus continua subindo e o número de óbitos aumentando. Então, só adiar não é o suficiente, já é preciso também prever as normas de segurança, né? Como é que nós vamos fazer? Né? Porque em eleições sempre há aglomeração, e aí aumenta e muito o risco de contaminação. O senador Weverton, já prevendo isso, ele já incluiu na proposta a sugestão de que o voto seja facultativo, isso é, não obrigatório. Facultativo para o eleitor que se situa aí na faixa etária dos 60 aos 69 anos, né? Dos 60 aos 69 anos. Lembrando também que pessoas com mais de 69 ou menos de 18 não são. Ô Silos, daqui a pouquinho você volta para falar com a gente. Eu vou só pedir agora rapidinho a intervenção do professor Márcio Oliveira. O Márcio Oliveira, ele é o técnico dos comentaristas, porque eu não consigo entender. Depois eu vou voltar a falar com o Márcio a respeito disso. No auge da pandemia, pessoal propondo um lockdown no Rio de Janeiro. O governador com o processo de cassação aceito na Assembleia. E volta o Campeonato Carioca. Bom, em todo caso, vamos falar de futebol. Professor Márcio, cadê você? Bom dia, Ferreira Leite. Bom dia, ouvintes do Super Jornal. Ferreira, tem uma bomba no meio do futebol que vem tomando destaque sobre o técnico Cuca. O Cuca, quando teve a passagem pelo Atlético Mineiro, 2012, né, 2011, lá 2012, e tinha um jogador com o nome de Danilinho, meia, ele acusa o treinador de cobrar de alguns jogadores para ser escalado nos jogos do Galo Mineiro. O Danilinho teve passagem duas vezes pelo Galo, né, passou 2011, 2012, né, e ele afirma que o Cuca cobrava do Neto Berola e do Guilherme, o Neto Berola, dois atacantes, né? Inclusive o Neto Berola jogou no Santos nos últimos anos aí. E o Guilherme, aquele Guilherme do Cruzeiro, aquele grande atacante, jogou no Corinthians também, para escalar em jogos de 2012. Pelo seu perfil do Instagram, o Danilinho disparou contra o Cuca. Ele meteu a boca no trombone mesmo, né? E procurado pelo All Sport para falar sobre o assunto, o treinador Cuca disse que irá à justiça para cobrar o meio-campista Danilinho pelas declarações. Então é uma coisa triste e chata, né, no meio do futebol, que ainda aconteça algumas coisas nesse sentido. A gente está sabendo de algumas outras histórias de treinador também que na contratação de jogadores aí, ele trazia o jogador para o clube para jogar e ele também recebia uma parcela de contribuição, quer dizer, tem muitas histórias nesse sentido aí, né? A gente espera que acabe isso porque não condiz, né, com a integridade da pessoa. Isso aí tem que deixar a pessoa conquistar o seu espaço por merecimento, não em forma de pagamento realmente para poder buscar o seu espaço. Tem que ser na moral mesmo, por empenho, merecimento, dedicação. Graças a Deus, nas vezes dos clubes que eu dirigi, a gente sempre afirmava isso, nunca tive problema com isso. A gente espera que o Cuca consiga se defender, que é um grande treinador, é uma grande pessoa, mas fica uma interrogação, né? Onde há fumaça, há fogo. Então vamos aguardar o que vai acontecer para o desenrolar dessa situação, para a gente depois colocar uma opinião mais clara sobre isso também, né? Porque por enquanto é só especulação, informações ali, investigação que vão acontecer, quer dizer, então vamos aguardar. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos. Legal, tá aí, olha. A Cuca vai pegar. A Cuca vai pegar. Agora, como é que você está vendo, João Batista, o governo Bolsonaro? Como é que está sendo, ou não está tendo governo?
Será que ele está conseguindo governar? Você acha que seria... que está demorando para ter um processo de impeachment contra ele? Você acha que só atrapalharia essa altura? Você acha que o governo deveria ser interrompido? Como é que você avalia o governo Bolsonaro? Ferreira, nós acompanhamos a mídia, o movimento em si, o que está acontecendo, né? Estranha, assim, algumas questões que são colocadas por parte do presidente, a maneira que ele conduz os seus atos enquanto representante da nação. Isso, para nós, deixa um pouco assustado, digamos assim. Eu acho que o brasileiro está, assim, numa situação assustada, exceto aqueles que são contra por ser contra de fato e os que são a favor por ser a favor e defendem a bandeira do que ele fala e repete na mídia. Eu acho que falta, assim, um pouco mais de alinhamento para a governabilidade. Seja presidente da República, governador, o prefeito, precisa ter um alinhamento para a governabilidade, sem que haja, de fato, o que nós estamos cansados de ver, a corrupção envolvida no sistema. E, de repente, aparece o envolvimento do filho numa situação lá atrás, que agora vem trazer à tona uma notícia aí, que já estava se cogitando, que mancha um pouco mais a vida do governo. Mas vamos só analisar o seguinte: o filho dele não faz parte do governo. O filho dele não tem um mandato independente para responder sozinho pelo que ele faz. Quer dizer, o filho dele não é ministro, não tem uma nomeação. O governo dele não é a parte. Eu entendo assim, Ferreira, o governo é a parte, a condição. Só que não tem como a pessoa que está no governo se desvincular, certo? É o titular representante do cargo, que tem uma família que, teoricamente, a sociedade enxerga assim, que sabia das coisas do que estava acontecendo. Tá? Eu acho que cabe à justiça apurar mais os detalhes disso e O caso deixar... Queiroz, como é que você viu o caso Queiroz? Eu vejo um fator, né, complicado. Se apurar até o final e ficar claro a rachadinha, como a gente está vendo, ali tinha um caixa 2 para poder se promover. Então, mas o Flávio Bolsonaro. Coisa. Você está dizendo, olha o que você disse. Você disse assim: se tiver uma rachadinha como nós estamos vendo, eu vou repetir. Sim. Como nós estamos vendo, agora eu faço o seguinte: nunca ninguém viu. Estamos vendo só agora. Não existe mais em lugar nenhum. Se prender o Queiroz, a prática acaba. Qual a garantia que nós temos disso? Então, aí é que eu queria ver o seu Queiroz dar uma de Palocci, alto traidor do Lula, e abrir o jogo. Porque vamos parar de hipocrisia, que se for realmente... Não estou falando você, estou falando nós, o Brasil... Precisa parar de hipocrisia, que se pegar o Queiroz, então que se for para puxar a linha do Queiroz, vamos puxar a fita. Vamos lotar o Maracanã. Sim. Então você pegar pro chamado boi de piranha, não adianta. Bode expiatório. Então é o seguinte: prende-se o Queiroz, mas elimina-se a prática. Tem que cortar na carne. A garantia de que isso veladamente não prossiga. Porque o Queiroz é o que vazou, é o que nós sabemos. Prendeu-se o Lula. O Temer continuou o governo. E continua aparecendo as falcatruas. Exatamente. Então, a gente vive agora, atrapalha o governo, atrapalha a governabilidade, não tenha dúvida. É que a corrupção é um câncer no país, porque é isso que eu estava dizendo aqui. Né? É o que eu estava falando do brasileiro solidário, mas que entra na fila para pegar os R$600, que é para quem precisa. Né? É o brasileiro que quer levar vantagem em tudo. É o brasileiro que critica o político, mas aquele o que eu falo sempre aqui, é o brasileiro que critica o político, mas é aquele que puxa gato da antena parabólica, que puxa gato da internet, puxa gato da Bandeirante Energia, que não devolve o troco quando pega mais, que pede nota a mais para poder apresentar no serviço, né?
Então, é esse o brasileiro, que ele critica o político, mas ele também tem práticas que... Engraçado, eu acho o cúmulo nesse país que se o camarada hoje comete um ato de honestidade, ele vira matéria no Fantástico. Como se fosse novidade, sendo que seria a coisa mais normal do mundo. Você ser honesto, você vira... ou te passa o atestado de bobo, ou você vira a matéria de... Olha, ele é honesto. Que país é esse? Então aí entra a questão do Queiroz que eu estou falando. Não adianta prender o cara, né? É aquela música, inclusive tem uma música chamada João Batista, né? Tem uma música chamada João Batista, né? De um compositor amigo meu, o Alberto Luiz, e ele gravou essa música em 74. Eu acho que o próprio João Batista não conhece. Tem uma música dele De fato, não conheço. em que ele diz, vou mandar a música para você, em que ele está se referindo ao João Batista profeta. E é onde ele fala, prendeu-se a liberdade, mas o pensamento não. Né? Então, porque ele era um revolucionário, um profeta revolucionário. Prenderam, cortaram a cabeça e tal, mas as ideias permaneceram. Todo João Batista é polêmico. Não é não? Veja bem, Ferreira, eu acho que esse cenário, a gente trazer, aproveitando a sua colocação a nível de Brasil e trazer para Paraibuna, não é? A gente vai para um pleito eleitoral, e sempre foi assim, o poder da máquina é uma avalanche em cima daqueles que estão pleiteando o mesmo cargo. E não é diferente agora. Com a pandemia, então, apareceu-se mais recursos, apareceram algumas ações imediatistas e depois elas se sumiram no perfil do governo. Até fazer uma live dentro de um ginásio como se fosse um albergue foi feito, mas a gente continua vendo os mendigos na rua. Isso é triste, nós estarmos vendo essa situação acontecer. Tem muita situação de morador de rua em Paraibuna? Tem alguns. E tem alguns filhos da própria cidade que precisam ser acolhidos de uma forma mais adequada. Mas há algum setor da prefeitura lá que faça algum trabalho de acolhimento? Não. Não. Agora, recentemente, foi feita uma live dizendo que o ginásio de esporte estava aberto para ser acolhido eles no inverno. Fizeram uma noite e depois o negócio descambou. E fez frio. Então, veja bem, e vai fazer frio, né? Nós sabemos disso. Mas, além disso, esse poder da máquina ele é tão grande que às vezes as pessoas acham que a prefeitura, o gestor nas suas atitudes está fazendo favor para o cidadão mais longínquo, para o cidadão mais carente, para o cidadão que é menos provido de recursos. E isso precisa ser transformado. Eu acredito muito, Ferreira, na transformação de pensamento das pessoas. E eu vou deixar essa mensagem nesse momento, em razão da pergunta que você fez a nível do Brasil, para que os nossos cidadãos paraibunenses sejam coeso, honesto com eles mesmos. Quando algum pré-candidato ou alguém da máquina pública, principalmente às vezes os cargos de confiança que fazem isso, for levar algo em favor da pessoa, ou distribuir cesta básica, ou dar até recursos no período da campanha financeira, preste muito atenção, cidadão paraibunense. Esse dinheiro já é seu, é do imposto que você paga, da bala, do arroz, do café, do feijão, do remédio que você compra. Se está precisando, não vou dizer que não pegue, porque eu sei a dificuldade de uma pessoa que precisa pôr o pão na mesa, um pai, uma mãe para os seus filhos que estão passando fome. Peguem, mas analise que esse dinheiro já era seu. Trabalho suado do dia a dia para comprar seus alimentos e pagar seus impostos. Nós não podemos admitir que isso continue. Que a compra de votos seja motivo de mais 4 anos de desgoverno numa cidade que nós estamos vendo ao longo desse período. E nós temos um compromisso de transparência, se eleito for, de trazer para a Paraibuna algo diferente deste modelo ao longo do tempo de mandato. Fazer gestão se faz em 4 anos e não só num ciclo perto das eleições. Para todos, para que todos possam ter um benefício adequado e correto. Se pegar o recurso porque necessita, pegue, mas não vote nessa pessoa. Escolha um outro vereador e eu, como um pré-candidato a prefeito, vou estar trabalhando para melhorar
Isto e para que nosso projeto chegue aonde precisa, atendendo a sociedade da maneira que ela precisa e merece. Esse é o nosso compromisso, Ferreira. Até porque ninguém dá nada de graça, né? Algum interesse tem, alguma coisa tem. Algo escuso deve existir. Então tá bom, mas e aí? É chapa completa o PDT com candidato a vereador também? Como é que funciona lá? O candidato a vereador nós temos no PDT. Na verdade, hoje nós estamos numa aliança já construída de 3 partidos e dialogando com mais alguns. Construída com o PRTB, construída com o Podemos e PDT. Essa aliança não definiu ainda o vice, que muitos, e aqui fica mais uma mensagem importante, os cidadãos ficam constantemente indagando quem será o vice, né? E isso é natural do processo. Só que, normalmente, o vice ele é definido na convenção, bem próximo, para levar a conhecimento da população. As especulações continuam, ficam abertas, e o nosso diálogo continua com os outros partidos. Agora, a chapa de vereadores hoje, já considerada completa, PRTB, PDT e Podemos. Agora é bom avisar, pelo que até porque você vencendo a eleição, nós vamos cobrar isso, né? Vamos ver se você vai dar uma função para o seu vice, né? Você falou que o vice tem uma função figurativa, aí o cara vai falar, tá louco, eu não quero ser vice não, ele vai me pôr para trabalhar, pô, né? Eu vejo isso como uma possibilidade, né, boa. O vice assumir, ele vai fazer opção, obviamente, né? Deixando de ser vice e indo ser um secretário ou um assessor, enfim, ele assume os vencimentos daquilo cargo que ele vai assumir. Então ele não vai receber as duas coisas. Na verdade, isso tem que ficar claro para a população. O caboclo é para justificar o que ele ganha. Exatamente. Né? Se bem que tem uma coisa, hein? Eu já vi esse filme antes. Você não pode dar asa para cobra. Porque você deixa o vice aparecer demais, né? Dizem que o bom vice é aquele que não aparece. Aquele que fica quietinho, tipo Kojima. Quietinho, né? Esse atual também, o doutor Ricardo, né? Também discreto. Porque o vice, quando aparece demais, o presidente já corta logo a asinha dele, né? Então daqui a pouco ele sai concorrendo com o prefeito, né? Não é verdade? Mas a democracia, né? Tem que aparecer, mas só um pouquinho. Democracia. Só um pouquinho. Eu estava falando do vereador Cícero Fabiano, que foi do nosso partido até recentemente, né? Só para recapitular aqui. E ele saiu e foi pro Republicano. E foram pegar a assinatura comigo e aí as pessoas que foram falaram, você não vai falar nada? Eu falei, não. É um direito dele, a democracia é isso, as pessoas escolhem aquilo que quer, da forma que quer. Lá na frente ele vai ver se fez uma boa escolha ou uma ruim escolha. Mas faz parte, né? Agora... O trabalho de combate à pandemia lá na cidade de Paraibuna está sendo feito com eficiência? Você acha que está dentro do esperado? A população pode ficar tranquila? Nas 2 primeiras, melhor, num período, não vou nem falar nas 2 primeiras semanas que não foi posterior, quando começou a chegar os recursos de forma mais eficaz. Foram feitos, sim, algumas, como é que eles falam? Paradas, barreiras sanitárias no centro da cidade. E Paraibuna tem hoje um largo crescimento na área rural de chácaras, veraneios, né? E as pessoas passam pela cidade, muitas vezes não. E aí as comunidades que hoje têm os veraneios também lá têm seus barzinhos, suas questões que estão, de qualquer forma, atendendo. Na cidade, nós vimos uma atuação mais contundente por uns 15 dias. Mas na zona rural isso não foi feito como deveria ser. Um outro ponto que ficou comprometedor, na zona rural, por ter dificuldade de acesso e as pessoas terem menos informações às vezes, dificultou muito e nós vimos vários grupos sendo organizados para levar o atendimento de cesta básica, de alimentos. Isso a prefeitura também deixou a desejar, porque poderia ter sido... Paraibuna, na verdade, assim como... Olha, eu sempre repito aqui que eu fiquei surpreso, eu aprendi com o prefeito Ramute, eu não sabia, desconhecimento mesmo, nunca tinha tentado, que 60% da área do município de São José é rural. A gente vê uma cidade desse tamanho, para você ver o quanto a cidade tem para crescer. Eu imagino, eu não sei qual é a área
de Paraibuna. 809 Quer quilômetros dizer, quadrados. então, o quanto por cento da área é rural? Eu acredito que também é uma área enorme. E eu fico muito preocupado, às vezes, quando Nós eu estamos vou... falando aí de 90% rural. Então, agora vocês imaginam, eu fico imaginando, quando eu passo de carro ou de ônibus, ali pela Serra da Mantiqueira, quando chega lá no alto da serra, eu olho para baixo e eu vejo aquele filetezinho, assim, que é uma estradinha, que de repente leva numa casa, leva até uma casinha lá embaixo. Eu fico imaginando, né, como é que esse pessoal... É lógico que ali eles plantam, ali eles têm galinha, ali eles têm plantação tem a sua horta. E tem os dias em que eles saem para poder fazer a compra, para colocar na despensa. Agora eu fico imaginando, já pensou uma pessoa naquela casinha lá embaixo, se tem um mal súbito de madrugada, tá morto. Então, eu estou falando isso aí por quê? Porque assim como em São José Paraibuna, o João Batista está dizendo aqui que tem bairros que são bem distantes. Então há coisas que nem o próprio prefeito, seja ele, seja o Vitão, né, pode fazer. Por exemplo, por mais que tenha o postinho, não dá para você manter ali, é questão de demanda também. Você não vai manter um médico. É a mesma coisa do que falamos do vice-prefeito. Vamos ter um médico sentado lá parado, você não tem demanda, né? É dinheiro, desperdício também de dinheiro público. E também você não pode saber quando é que a pessoa vai passar mal. Não é verdade? Então, esses bairros muito distantes têm essa dificuldade. Se uma pessoa, por exemplo, passa mal numa cidade, num bairro muito distante, no caso de um mal súbito, né? Veja bem. Então, às vezes, a gente fica questionando por que numa área tão grande como essa, eu não sei se é planejamento, né? Porque a pessoa às vezes mora muito longe da região, né, urbanizada, o que dificulta. É até gostoso para passear, né? Agora, você que já é fazendeiro, já é um rei do gado, né? Nem tanto, né? Aqui, agora é o seguinte, no país disseram que agora é a volta dos coronéis, dos generais. E lá em Paraibuna, todo mundo, só tem fazendeiro disputando lá, não? Veja bem, não. Tem a área urbanizada, hoje a Câmara é composta de vereadores distribuídos entre centro e rural, né? Tem toda uma dinâmica disso. Mas pra você ter uma ideia, Ferreira, quando você traz essa informação, e eu falei 809 quilômetros quadrados, nós temos uma densidade de 22,2. 90% é muito, hein? Numa área populacional, dimensão, né? Mas é importante a gente voltar aqui um pouquinho. Você tinha perguntado, inclusive, das estradas do Ednei lá na roça, né? Sim. A importância da manutenção das estradas rurais. São 1.200 quilômetros de estrada rural, mas se você com os galinhos, como você disse, para chegar até aquela casinha, para chegar até aquela outra. A máquina pública, só para concluir o raciocínio, a máquina pública, ela tem que oferecer e deve oferecer um serviço de qualidade para que chegue até aquela casa. Vou dar um exemplo. O maquinário foi para o bairro do Remedinho dos Prazeres, que eu citei muito longe. Chegou lá, ele está na via principal. Quanto tempo leva para chegar, para a pessoa ter uma ideia? De carro, 1 hora. É mesmo? 1 hora. E tem gente que vai a cavalo, por exemplo? Ainda tem. Não até a cidade. Tempo? Até a cidade não, porque não tem um bairro populoso. Não mata o cavalo. Tem o Cedro, que é um bairro populoso próximo. Mas a máquina foi até aquela região, chega lá, ela precisa, estando lá, e aí a prefeitura tem um decreto e tem que levar essa permissão e conhecimento da população, que ela possa entrar naqueles galinhos e também dar uma qualidade para aquela pessoa poder, com o seu veículo, que hoje boa parte tem, graças a Deus, sair de casa numa hora dessa de dificuldade. É bom lembrar também o seguinte, para você que está pensando assim, mas a prefeitura vai ter que arrumar toda aquela estrada que tem uma extensão tão grande de nada, que tem um espaço que você vai passar arrumando, não tem nada. Sim. É mato de um lado, morro do outro. Só que você tem que ver o seguinte, é a questão do custo-benefício. Porque não é só para a pessoa ir, é também para você abastecer a cidade, que dali vem o leite, né? Transporte escolar. Vem também verduras para o mercadão, né, para a feira. Abastecer a cidade também. Já se o pessoal ficar ilhado, como é que faz? Então tem que ver esse lado também, para facilitar o acesso para a manutenção do município. Bom, então, mas olha só, então eu quero
agradecer. O Antônio Carlos, você não ouviu, depois você ouve na reprise. Ele falou que perguntou e não ouviu. O pessoal está implicando porque se trocou de partido. Mas não é, eu entendi por quê. É que tem aquela questão que as pessoas não estão mais se apegando muito em ideologia política. Por quê? Porque você fala com a maior tranquilidade. Eu era do PSDB e fui para o PT. Expliquei por quê, né? Qual é o problema? Qual é o problema? Nós temos aqui São José, por exemplo, a vereadora Dulce Rita, que também já foi do PT. Hoje ela era do PSDB e nem por isso ela deixou de ser menos atuante. Né? É super atuante na Câmara e uma das vereadoras, sempre uma das mais votadas. E não é porque é votado, não, está sempre ali, pauleira, trabalhando. E é assim. Então, o importante, você não pode ver isso, tem que ver a atuação do camarada. Né? Como é que ele está trabalhando, é isso que importa. Né? Conseguiu um negócio aí do Major para mim? Conseguiu? Vamos, só para poder, porque eu tinha tocado no assunto, para ver como é que as coisas mudam. Hoje o cara está a favor, o cara está contra, você não entra. Quando tiver briga de político, você não entra no meio. Senão, você ficar, e eles daqui a pouco estão tomando chopp junto. Eu mostrei o dia desse, o Dória enchendo a bola do Olímpio. Olha só o que o Olímpio falou do carnaval do Dória, olha. Aqui com o Major Olímpio. Major Olímpio, como é que tá curtindo esse carnaval aqui em São Paulo? Melhor carnaval do Brasil, o carnaval mais animado do Brasil. Com todo respeito aos cariocas, aos baianos, o Brasil todo, mas o carnaval de São Paulo, ano a ano, ele vem crescendo. Não só o carnaval aqui no AMB, que está cada ano mais maravilhoso, mais profissional, como também os blocos de rua. Esse ano São Paulo tem mais de 600 blocos. Meus filhos estão nos blocos, aí é maravilhoso, é um ambiente fantástico. São Paulo virou também a terra do samba. E por que você acha que isso aconteceu aqui em São Paulo? Olha, foi um esforço. Estava a favor, agora já está contra. Então, ele não deve entrar nessa briga. Assessor entra em brigas políticas, não entra, não é fria, né? É fria. Daqui a pouco tudo se entende. Porque é a arte do diálogo, né? A política é a arte do diálogo. Você tem que estar constantemente dialogando, seja com os eleitos que têm mandato, seja com a sociedade. É necessário estar ouvindo para saber como conduzir a gestão atendendo a demanda que a sociedade traz. E a gente está sempre aberto para isso. Bom, você vai voltar aqui para falar como ainda pré-candidato ou você só vai voltar aqui eleito? Veja, Ferreira, eu não sei se o tempo nos permite, né? Porque a minha demanda na roça não é fácil. Meu horário, quem é que amarra a tua agenda? Meu horário é às 4. Quem é que amarra a tua agenda que fala que você não pode? É o meu trabalho mesmo. Não, a demanda das 4 da manhã. Que fala que você é muito difícil, que não tem jeito, que tem que olhar, que você tem que fazer não sei o quê, checar a sua agenda, quantas entrevistas tem marcado por dia. Imagina, nós estamos aí nesse momento que nem é possível, né? A gente está fazendo isso tudo. O meu horário, pra você ter uma noção, e eu sou atuante. Que hora que você acorda todo dia? Que faço. Quando está normal a fazenda, a equipe toda, eu acordo 5. Acorda tarde. Tá. Mas quando não está normal, como agora, por exemplo, eu estou com um funcionário que deu um problema de lesão no braço, eu estou acordando 3h30. Então já está mais propício. É uma demanda. Só que tem uma coisa. Como é que você vai cuidar da tua fazenda e da prefeitura depois? Você sabe bem, eu fui assessor na Câmara e fazia. Então, você sabe bem que é possível e aí, fazer como isso. é que você faz? Né? É possível porque a gente ajusta as coisas. Né? Você tem uma demanda, você ajusta ela, encaixa e toca. E isso permite hoje a flexibilidade. O telefone. Pra você ter uma ideia, eu nasci no meio, hoje sou formado em Direito, mas sou quase um veterinário. Pra você ter noção, por telefone eles passam para mim um diagnóstico, remédio tal, eu faço assim. Olha só. Essa é a minha vida, né? É uma coisa que eu admiro muito, a vida do pecuarista, a vida do agricultor. Eu sei do quanto árduo que é, mas gosto muito do que faço, como também gosto da política. Tanto é que
não fui na política por um acaso e aprendi a gostar. Então, agora você só vai olhar para aquela câmera ali e vai responder o seguinte: se o rapaz lá te chamar para ser comentarista político, você topa? Não é meu perfil. Não é meu perfil. Eu sou tímido, não dá. Ó, eu vou dizer para você o seguinte: eu conheci o João Batista na Câmara, um cara muito acessível, muito bacana, sempre nos tratou muito bem, né? Eu tenho essa. Dizem que é a primeira impressão que fica. Pois essa foi a impressão que ficou, né? Você é uma pessoa muito acessível, um cara muito bacana, uma pessoa. A gente tem que ver o seguinte: o homem é o bicho mais difícil de se domar, sabe? O bicho mesmo, o animal, ele às vezes com afago você conquista. O bicho homem, ele é picado pelo bichinho da vaidade, né? Do orgulho, do poder, né? Da ganância. Então tem que tomar, o bicho homem é um bicho muito difícil de lidar. Então você tem que saber muito, perceber o seguinte: se a pessoa sabe lidar com o poder. Porque não se esqueçam nunca que tem aquela pessoa que sobe numa folha de papel e já cresce, não é verdade? Então esse que é o problema. Então você tem que saber conhecer a pessoa na convivência, no dia a dia, né? Não deixar a soberba tomar conta. Porque tem aqueles caras que no começo te recebe, vai na sua casa, toma cafezinho, encontra com você na rua, sem pandemia, te abraça, pega seu filho no colo, né? Depois vai lá lavar a mão, mas pega, não é verdade? E depois que assume, está sempre em reunião. Só está em reunião. Aí não vai te atender, uma loucura. Mas minha vida eu não consigo mais falar com vocês, só estou em reunião. Então tem que tomar cuidado com isso. Olha, você que tem cargo público, quando você estiver ocupado, mesmo que você esteja em reunião, não manda falar que você está em reunião, que ninguém acredita mais. Fala que está no banheiro. Ninguém fala que está no banheiro, porque no banheiro todo mundo tem que ir, né? Aí a pessoa te perdoa porque você está no banheiro. Mas não fala que você está em reunião. Ninguém cai mais nessa. De repente você até inocentemente está numa reunião, mas vão achar que você está mentindo. É assim que funciona. João Batista, obrigado por ter vindo, viu? Desculpa aí ficar pressionando para você vir. Foi difícil para acertar o cachê com ele, porque ele não queria vir de jeito nenhum. Obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço, Ferreira, a você, ao espaço aqui que você nos cedeu. Infelizmente não vim antes, em razão realmente do meu trabalho, as dificuldades do dia a dia, né? Mas assim, a dinâmica, o processo, eu não sei se volto antes de começar a campanha, porque se começar eu não posso mais vir. Né? O Vitão, ele falou que só volta eleito aqui. Até porque é proibido por lei, né? Mas eu queria deixar aqui, dentro do relato que você fez, da nossa amizade construída lá no início, quando cheguei na Câmara, né? Eu cheguei na Câmara de São José num momento de derrota de uma eleição, mas com a credibilidade do Carlinhos de Almeida, que eu agradeço, que foi prefeito, e a Amélia, que me cedeu um cargo, o qual ela confiou em mim uma atividade importantíssima, você sabe, diretor de um setor, né? Com inúmeros servidores de carreira ali, com conhecimento amplo, de uma Câmara dessa dimensão, diferentemente de Paraibuna. E nós estávamos num processo, você se lembra, de transformação de gerenciamento de dados, do GED, né? Verdade. E caiu no meu colo uma implantação de um sistema de informatização que eu tive que... É novidade para todo mundo ali, né? E eu tive que rebolar para aprender e dar assistência a vocês todos, a todos os servidores que estavam envolvidos. E isso eu fiz de forma muito serena, tranquila, graças a Deus. Teve também na gestão da Amélia a implantação da TV Câmara. TV Câmara. E nós conseguimos. Num momento eu fui diretor, depois eu me tornei secretário de um setor, né, que foi feita a mudança da estrutura da Câmara. E abrangeu no meu setor em torno de 20 e poucas pessoas, que eu sou solidário e grato a eles por todos os dias que passei na Câmara. Se alguém desses estiver ouvindo, que repasse para os demais, até mesmo você. Mas você, aquele negócio, você faz o ambiente, né? Não é verdade? Você faz o ambiente onde você trabalha.
o time era bom, né? Sim, sim. Tinha uma equipe boa. O time era bom, então dá para escalar bem. Mas eu não poderia deixar de fazer esse agradecimento aqui, porque às vezes a gente, quando sai, as pessoas saiu, não voltou mais. Como é que é o nome do carecão que era o diretor, o secretário-geral? Saulo. Não? Pois é, o Saulo. Meu amigo, ficou amigo. O Saulo tinha a cara, né? Você olha pra cara do Saulo, você fala assim, nossa. Hoje está no Rio Grande do Sul, na fazenda com os pais dele. Não, vocês percebem, tudo fazendeiro, gente. Tudo fazendeiro. Eu não tô dando um golinho de leite pra você, né, Peninha? Então você só fala de leite, tudo fazendeiro. Eu fiquei feliz de ver aqui quando entrei. O leite Cooper. Mas leite tem leite seu lá? Sim, claro. Então é de qualidade. Eu sou cooperado, Ferreira, eu sou cooperado da Cooper há quase 50 anos. O Beni é patrocinador mora aqui, Perdão, meu comentarista. Meu comentarista. E além de cooperado, eu fui conselheiro da Cooper por 5 mandatos consecutivos. Então tá perdoado. Chique. Mas agradeço de coração a sua venha mais vezes pra abertura, gente dar risada, falar mal dos outros, porque faz parte. Né? A vida. Tem que falar, né? E quero aqui, se você me permite, deixar uma mensagem final. A gente fala sério, mas a gente tem que falar. A gente às vezes brinca, mas tá falando sério. Viu? Posso deixar uma mensagem final para os nossos Por queridos favor. ouvintes, especialmente para os cidadãos paraibunenses. Diante desse bate-papo que nós fizemos aqui, abrangendo bastante coisa, e ainda tem muita para ser falada, nosso programa de governo vai vir, as intenções de melhoramento, de transformação vão estar de forma mais objetiva, mas eu gostaria de chamar a atenção da sociedade paraibunense, de você que está comprometido com a transformação de nossa cidade. Venha para um diálogo, nós estamos abertos, e nós queremos construir uma Paraibuna para todos, de forma unificada, junto com aqueles que acreditam no processo de transformação. Quem de vocês está a fim de fazer isso de fato, participe conosco, através do Facebook, através do telefone direto comigo, ligando a hora que quiser, através do WhatsApp e até mesmo marcando reuniões com a nossa equipe de trabalho. Nós estamos prontos para que isso aconteça, preparado para governar nossa cidade. Busquei conhecimento para isso e tenha certeza que juntos somos mais fortes. Bacana, tá aí. Juntos somos mais fortes. Isso é slogan de campanha. Bom, uma enfermeira, tá, uma entrevista aqui, uma enfermeira, a Raíza Martins, ela trabalhou de forma bastante incisiva no hospital de campanha do Ibirapuera, em São Paulo, e ela está realmente alertando o seguinte, estive lá dentro, no olho do furacão, não se iludam, o bicho está pegando, a pandemia está aumentando e o pessoal está abrindo tudo. Eu estou falando aqui faz tempo, não sou, como diz o Isaías, né? Eu sou leigo. O Isaías falou que eu sou leigo. Eu sou leigo, mas eu estou falando faz um tempão. Nesse ponto aí, não agora, nesse ponto aí, o Bolsonaro está certo quando ele diz que no começo, quando a pandemia era bem mais branda, podia colocar reclusos só os de risco e deixar o pessoal ainda um tempo trabalhando para ter fôlego financeiro. Agora, o que acontece? Agora que o bicho está pegando, estão abrindo quando era para fechar. Olha só o que vai acontecer. A coisa está na contramão. Está na contramão. Não é brincadeira. Estão brincando com as vidas das pessoas. Isso aí quero ver quem é que vai responder por isso. Eu quero ver quem vai responder por isso. Porque estão brincando demais. A coisa está sendo feita de forma invertida. Eu era o primeiro aqui a defender isso, falar, não, estou exagerando no começo. Agora eu mudei, estou falando, gente, fecha. Agora que estão abrindo, eu estou falando, fecha. Agora, se quiser achar que eu estou errado, eu estou falando, o pico está subindo. Olha os números. São José há pouco tempo estava com 10, está com 65 mortos. E abre tudo? Vocês estão de brincadeira comigo.
Mas a gente tem que falar, a gente às vezes brinca, mas tá falando sério. Viu? Posso deixar uma mensagem final para os nossos Por queridos favor. ouvintes, especialmente para os cidadãos paraibunenses. Diante desse bate-papo que nós fizemos aqui, abrangendo bastante coisa, e ainda tem muita para ser falada, nosso programa de governo vai vir, as intenções de melhoramento, de transformação vão estar de forma mais objetiva. Mas eu gostaria de chamar a atenção da sociedade paraibunense, de você que está comprometido com a transformação de nossa cidade. Venha para um diálogo, nós estamos abertos. E nós queremos construir uma Paraibuna para todos, de forma unificada, junto com aqueles que acreditam no processo de transformação. Quem de vocês está a fim de fazer isso de fato, participe conosco, através do Facebook, através do telefone direto comigo, ligando a hora que quiser, através do WhatsApp e até mesmo marcando reuniões com a nossa equipe de trabalho. Nós estamos prontos para que isso aconteça, preparado para governar nossa cidade. Busquei conhecimento para isso e tenha certeza que juntos somos mais fortes. Bacana, tá aí. Ó, juntos somos mais fortes. Isso é slogan de campanha.